Prazos esgotando para a reforma política em Brasília. É verdade, dia 6 de outubro é a data limite, a Câmara e o Senado ainda têm projetos pendentes para aprovação, é saber o que vai sair do Congresso Nacional em relação a essa matéria tão necessária, tão reclamada, Joelson. Já que nós temos que tratar de Congresso Nacional, vamos para Brasília. Lá está Délio Rocha, que tem os detalhes para nós a respeito do debate, que está se afunilando, prazo acabando. Délio, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Jordani, Elivaldo Barbosa, e boa tarde a todos no Piauí. Vou responder primeiro ao Elivaldo Barbosa, quando ele pergunta aí o que deve sair dessa reforma política essa semana. Olha, Elivaldo, uma coisa é certa, o fundo de campanha, o fundo público de campanha, esse sim deve ser aprovado, com certeza. Tá, existe aí uma proposta que já deve ser votada hoje do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e a ideia dele, inclusive, é acabar com aquela propaganda partidária, aquela que é feita fora do período eleitoral, e o dinheiro que o governo passa para as empresas, para as emissoras de rádio e televisão, isso por meio de questão de impostos aí, esse dinheiro iria formar esse fundo, seria uma das fontes desse fundo, e isso certamente deve ser aprovado. Tem outros pontos da reforma aí que certamente vão ficar para depois. Um deles estabelece aí um percentual mínimo para homem e mulher, para que ocupem as vagas no parlamento. Isso seria para as próximas 3 legislaturas, seria um percentual mínimo de homem ou mulher ter pelo menos 10% das cadeiras na próxima legislatura, depois 12% das cadeiras e, por fim, na terceira legislatura, cada um dos sexos ter pelo menos 16% das cadeiras. Só que esse ponto da reforma certamente não vai passar agora, porque os deputados e os senadores vão priorizar outras coisas. E como o Elivaldo Barbosa também comentou, o prazo está acabando, vai ser agora no dia 6 de outubro, quer dizer, sexta-feira. Então, tudo que for aprovado aqui na Câmara e no Senado para valer para as próximas eleições precisa estar publicado no Diário da União até sexta-feira. Joelson. Tá certo. Délio, outra questão Brasília está na expectativa por causa das pesquisas de opiniões que foram feitas recentemente e que colocam o presidente Lula bem em todos os cenários. Como é que isso acaba mexendo no cotidiano de Brasília, Délio? Olha, Joel, as eleições já começaram por aqui, todo mundo só fala em eleições, essa pesquisa termina fazendo com que todo mundo tire a calculadora ali para saber quais as possibilidades de cada partido, o que pode ser feito, quem está bem nas pesquisas. Agora, uma análise aqui mais distanciada disso, que a gente pode perceber é que o ex-presidente Lula termina sendo um fenômeno eleitoral aí, pelo menos nas intenções de voto, mesmo estando condenado em primeira instância e respondendo a vários outros processos, ele se isola na liderança da corrida presidencial. Inclusive, ele subiu nessa pesquisa 5 pontos em comparação com a pesquisa anterior do Datafolha, que foi feita em junho. E também a gente percebe que a disputa pelo segundo lugar entre Bolsonaro e Marina se intensifica. Nessa pesquisa, João Dória perdeu 2 pontos e está igualado ali com Geraldo Alckmin naquela briga interna do PSDB. Então, são muitas questões que precisam ser levadas em conta. Agora, o que chama a atenção também nessa pesquisa é o alto nível de rejeição de todos os candidatos. O ex-presidente Lula lidera essa lista de rejeição com 42%, depois vem o Bolsonaro com 33%, na sequência aparece o governador Geraldo Alckmin. E lá no final da lista, como o menos rejeitado, está o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Só que, mesmo assim, com um índice de rejeição aí razoável de 21%. E o que a gente pode concluir disso tudo é que quem quiser chegar ao Planalto no ano que vem vai precisar enfrentar esse problema da rejeição. Joelson. Ok, Délio Rocha. Obrigado, Délio, pelas informações. Délio, direto de Brasília. Amanhã tem mais Délio Rocha aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, Délio. Elivaldo, rejeição pesa tanto quanto a aceitação ou pesa mais do que a aceitação nesse cenário aí de um ano
antes das eleições? É um indicador, Joel, se pesar mais ou menos, é um indicador importante para qualquer estratégia eleitoral. Não adianta você ter só uma intenção de voto favorável num determinado momento e desprezar o item rejeição, sobretudo quando se pensa em atrair aliados, formar palanques. É claro que, se de um lado os petistas comemoram a boa aceitação do presidente, porque já tem, historicamente, uma fatia da população sempre fiel, sempre disputou a eleição, tem sempre uma boa lembrança, o ex-presidente Lula, mas ele enfrenta esses dissabores que terá que ser equacionado aí na caminhada para tentar voltar ao Palácio do Planalto. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Queria agradecê-lo, Elivaldo, por hoje. É isso, Jorge, porque amanhã tem mais.